Vamos lá. Marcelo, tudo bem, né? Nós chegamos agora nessa fase, terminamos o que seria o primeiro DVD, essas 14 mensagens, e eu gostaria de saber a sua opinião, se você está gostando, se está achando boa, qual mensagem, porventura, te chamou mais atenção, você fazer um comentário para nós aí, seria bom. Também. O que me chamou a atenção foi justamente o primeiro que o senhor fez, né, o primeiro vídeo, onde o senhor contou a história de sua vida, né, e como o senhor conseguiu se libertar, né, de um vício, né, e a maneira que o senhor vê Deus, né, que o senhor prega uma ligação direta com Deus, né, sem precisar interferência de uma religião ou de um terceiro. Exatamente. Né? Muito bom. Achei muito importante isso. Né? Pois então nós pretendemos agora dar início a mais 14 mensagens, certo? E eu vou tecer algum comentário rápido sobre essas mensagens que nós vamos fazer. Certo. Especialmente as que vão ser publicadas agora no mês de outubro. No mês de outubro. A primeira mensagem que você vai julgar a público, ela eu acho que vai nas redes de contato que nós estamos usando, algumas pessoas, talvez muitas, vão ter um impacto na primeira mensagem, porque nela eu denuncio a data 25 de dezembro, que foi uma data arrumada, lá por volta de 380, para dizer que Jesus nasceu nesse dia. E onde é que o senhor se baseia nisso? É na história, não é na Bíblia, é na história. Na história. É na história da humanidade. Certo. E esse dia 25 ajudava naquela época a cristianizar o dia, que era um dia pagão. Então, o interesse de quem estava montando uma religião era de arrebatar fiéis que eram pagãos. Então tinha que ter juntou a festa do dia do sol com o nascimento de Jesus. Então isso trouxe muitos fiéis para aquela nova religião que estava sendo criada. Tá certo? Então, o senhor acha que a data do dia 25 de dezembro, que não é o nascimento de Cristo, que é uma data criada pelo... Não, eu não acho, não, tenho certeza. E cientificamente você prova, e eu estou provando nessa mensagem que vai ser publicada, eu estou provando que Cristo provavelmente nasceu por volta de agosto a outubro, sendo o mais indicado 15 de setembro. 15 de setembro. E isso não é no chute, não. É no estudo da história da humanidade. E também baseado na Bíblia também. Sim. Não é só na parte histórica da história, não. Com isso, então, a idade de Cristo não seria 33 anos que ele foi crucificado? Não seria 33 anos, não por o fato de ele ter nascido em setembro, mas acontece o seguinte, que também existe um erro no calendário romano, que a data zero não é a data zero, primeiro. Certo. E que Cristo nasceu 6 ou 7 anos antes dessa data, zero. Certo. E Cristo deve ter morrido com mais ou menos 36, 37 anos, por aí. De 36 a 37 anos. E também isso
no caso, na segunda mensagem que nós estamos colocando, também está provado cientificamente, historicamente e através de dados da própria Bíblia. Certo. Então, essas coisas são interessantes, porque qual que é o valor de saber que Cristo não nasceu em dezembro e que morreu com cerca de 36 anos? O valor é quase zero. Isso não vai interferir, mas vai mostrar que a religião que nascia naquela época, por volta de, exatamente quando foi fundada a religião da Igreja Católica, foi por volta de 381 depois de Cristo. Então existiram vários motivos para ajeitar alguma história sobre Jesus que fosse agradável ao povo daquela época. Certo. Foi por isso que determinou-se que o dia de nascimento seria 25 de dezembro. E que ele tinha morrido com 33 anos. 33 é um número muito bom, muito bacana, certo, mas não é verdade. Então isso eu acho que as pessoas precisam de saber, de tomar conhecimento, tá certo? Muito bem, o Marcelo. Tem mais 3 mensagens que nós vamos publicar agora no mês de novembro, no mês de outubro ainda. E eu procuro nelas mostrar, na primeira, que essas descobertas que ocorreram na cidade de... Eu esqueço o nome, deixa eu ler aqui. É um nome estranho. Umadi, no Egito, certo, por volta de 1946, teve uma descoberta de vários livros, cerca de 50 a 60 livros da antiguidade. Naquela biblioteca, você vai encontrar o Evangelho de Judas, Evangelho de Madalena, Evangelho de Cristo. Vai encontrar vários livros que mostram para nós uma visão totalmente diferente de Cristo ensinado, que nos foi ensinado pelas religiões teoricamente cristãs. É um Cristo totalmente diferente do que nos foi ensinado e vem mostrar para a gente que existia no primeiro século, e no segundo e no terceiro, diversas formas de interpretar a história de Cristo. E a Igreja Católica, naquele ano, então, ela, por volta de 381 depois de Cristo, ela determinou que várias coisas, inclusive a criação da Bíblia. A Igreja Católica foi ela que montou isso aqui, essa Bíblia. Aqui tem muita verdade, é claro, mas tem contradições aqui. Aqui fala uma coisa, chega aqui, é outra coisa. Fala diferente. Então, isso foi tudo ajustado. O bispo era um bispo Irineu, que o pessoal chegava para ele e dizia: olha esse livro aqui. Ele olhava e disse: não, esse aqui não é de Jesus não, então joga fora. Certo. Aí ele pegava, esse aqui é de Jesus, pode ir. Então, formar isso aqui. A Bíblia foi formada desse jeito. Ela foi dividida em 2 partes mesmo. 2 partes e tal, essa coisa toda. Mas então, depois de Cristo. Então nós queríamos mostrar exatamente isso, nesse aspecto. E também eu gostaria de mostrar aqui para vocês
é que nós vamos falar então nessa mensagem uma nova visão do cristianismo. Depois nós vamos fazer uma segunda que vai clarear por que as religiões cristãs se afastaram cada vez mais do verdadeiro cristianismo. Que o verdadeiro cristianismo é aquele que viveu na época dele e não daquele que foi criado pelo homem. Na realidade, essa Bíblia que está aqui, esse cristianismo que está aí, ele é muito mais de o apóstolo Paulo do que do próprio Jesus. Certo. Muito mais. Como Paulo via e queria que o pessoal entendesse a mensagem. Então, aqui, a maioria disso aqui é do apóstolo Paulo. Tá certo? Bom, não estou dizendo que isso aqui não serve, não. Isso aqui é muito importante. A Bíblia é muito importante. Mas você tem que saber analisar a Bíblia com critério. Para isso você precisa estudar história, não é religião. Você tem que estudar a história do mundo para poder interpretar a Bíblia. Exatamente. Bom, e depois eu vou também, no último vídeo que será em outubro, eu vou mostrar como que foi montado o Novo Testamento. Então vai ficar claro como que isso aqui surgiu. Na realidade, nós só temos aqui 4 evangelhos. Tem muito mais de 30. E só foram colocados 4. Então, o que ocorre é o seguinte, essa descoberta que teve aí no Egito, na cidade de Umadi, no Egito, ela serve para nós, para que a gente possa entender efetivamente o que é um verdadeiro cristianismo. Certo. E interpretar a Bíblia com a história da humanidade do lado. É assim que tem que ser feita. Ela sozinha, você não vai conseguir entendê-la perfeitamente. Bom, então essas são as 5 mensagens. Eu gostaria até de citar um texto muito interessante, que é no próprio Evangelho de Jesus, que diz assim, no próprio Evangelho de Jesus está assim, ele teria dito o seguinte: porém, chegará então o tempo que as coisas que esconderam, porque foram escondidas, serão reveladas e a verdade se libertará das suas correntes. Naquela época, no Evangelho de Jesus, escrito em aramaico, ele já dizia, olha, eles vão esconder muita coisa. Certo. Entendeu? E ele mesmo falou, mas vai aparecer. E diz aqui assim, apesar, agora é um conceito que eu tirei para mim mesmo, que apesar disso tudo, nós podemos distinguir com clareza a mensagem mais importante de Jesus, mesmo em meio a tantas interferências humanas, que é a seguinte: ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É isso que ele... E como é que o senhor analisa um cristão leigo, né, vendo essas mensagens e distorcendo daquilo que ele sempre tinha como certo? Como que você acha que ele vai ver esse... eu acho que de certa forma vai ser um impacto, não é? Mas eu estou dizendo o que eu penso que é verdade, que Deus está mandando eu fazer. Eu não montei igreja, não quero montar uma igreja, não quero dinheiro pelos meus trabalhos, não quero nada disso. Eu quero mostrar o que eu aprendi. O que eu aprendi. Então, eu acredito o seguinte, as pessoas vendo esse depoimento, elas vão, acredito que vão procurar estudar também. Estudar. E se elas encontrarem alguma coisa na história diferente da que eu estou falando, muito bem, pode fazer e até mandar para mim via computador, não tem problema nenhum. Mas o fato é, de verdade,
é que eu acho que o pessoal vai entender melhor se eu disser o seguinte. Eu escolhi, para mim, um Deus maravilhoso e acreditar num Jesus que é o Jesus verdadeiro. Eu acho que é muito forte eu dizer que eu escolhi. Na realidade, eu não escolhi. Deus, num determinado momento da minha vida, me abraçou e falou: olha, meu filho, você está errado. E isso que é importante, sabe? Porque quando a gente fala, quando o pessoal conta as histórias lá de Moisés tirando o povo de Deus, levando do Egito, etc, etc, todo mundo acredita que, pois é, aquilo era o povo de Deus, o resto não era. Hoje, se você falar que Deus tem um povo, e que não é todo mundo, é chocante. Mas a verdade é que o povo de Deus é aqueles que ele escolheu lá no passado, lá na eternidade. De sorte que, graças a Deus, ele me abraçou e eu pude estudar e ver com toda clareza que esse Jesus que pelo menos me ensinaram, não era o Jesus verdadeiro. Jesus verdadeiro era um cara diferente, muito diferente do que as religiões têm ensinado por aí. E eu diria para você o seguinte, só para encerrar, gente, eu assisti um casamento dia 20 de setembro passado agora, que um padre começou a falar e eu levei um susto danado. Eu falei, poxa, mas um padre falando isso? Porque a Igreja Católica está começando a verificar as falhas e já está começando a corrigi-las. E esse padre disse assim, olha, esse negócio de religião, de igrejas, isso tudo foi o homem que criou. Ele falou, cada um tem um CNPJ, arrecada um mundaréu de dinheiro e não tem imposto, e não tem nada, faz uma fortuna maravilhosa, mas não é isso que Deus criou, não. Deus não criou isso, não pediu para fazer isso, não pediu para criar trem, construir templo, não pediu nada disso, não. Ele pediu para que você tivesse fé em Deus e acreditar em Jesus. Mais nada que isso. Então, em outubro agora nós vamos colocar essas mensagens e espero que seja de agrado de todos vocês. Muito obrigado, eu quero agradecer você, viu? Okay, viu muito pelo trabalho que tem me ajudado, viu? E vamos em frente e logo depois nós faremos mais um comentário. Eu que agradeço, muito obrigado.